na Bolsa de Valores americana, para a empresa se manter, ela tem indicadores de diversidade, inclusive raciais. E olha que a população negra americana é 14%. Eles são maiores que a gente. Sim. Os Estados Unidos têm mais de 300 milhões de pessoas, nós estamos em 200 milhões e pouco, vamos esperar sair aí o resultado do IBGE. Mas nós somos 56% da população no Brasil, né? O Brasil é o segundo país do mundo com a maior quantidade de pessoas negras fora do continente africano. Esse episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile. Oi, turma, sejam bem-vindos a mais um webcast da Você Está Contratado. Eu e o Gederson hoje temos o prazer de receber a Patrícia Santos, que é CEO da Empregue Afro. Muito bem, bem-vinda, Patrícia. Obrigado por aceitar nosso convite. Gente, obrigada. Eu agradeço o carinho. Muito bom estar aqui com vocês. Eu e a Patrícia temos algo em comum. A nossa carteira de trabalho tem lá o CNPJ do McDonald's no Brasil. Olha, que Foram tempos diferentes, né? Não fomos contemporâneos, mas... com uns anos de diferença, né? E como foi isso? Pois é. A tua trajetória eu sei de Mac. A gente se conheceu lá, né? Mas não porque a gente trabalhou simultaneamente na empresa. Mas fala um pouquinho do início da tua vida profissional, então. Como é que foi? Mac foi o primeiro emprego? O Mac foi o primeiro emprego de carteira registrada, assim. Que eu cresci na periferia aqui em São Paulo, do lado da favela do Heliópolis, cresci no bairro do Ipiranga, que acho que muita gente conhece. Sim. É bem perto daqui onde a gente está gravando, inclusive, né? E eu comecei a trabalhar com 13 anos, na recepção de um escritório de contabilidade do amigo do primo da minha mãe. Sabe aquela história? Legal isso. Chama a Patrícia. Minha filha tá estudando de manhã, fica a tarde inteira sem fazer nada. Tem um trabalho aí pra Patrícia. Aí eu ficava lá, mas na minha época não tinha rede social, não tinha nada pra fazer, eu dormia. Aí o cara me mandou embora. Na recepção. Minha mãe falou, tá parado, filha? Tá meio cansativo? Vou arranjar um emprego pra você que tem muita coisa pra você fazer que você não vai dormir. E ela arranjou, ela literalmente conversou com o gerente do McDonald's do lado da empresa que ela trabalha até hoje. E marcou a entrevista, me jogou dentro do McDonald's. O gerente falou, sua mãe pediu pra contratar você, a gente tem vaga. Atendente de lanchonete. Vou dar jeito nessa menina aqui. Que você... Eu tinha 15 anos. Eu falei, topo, né? Não tem o que fazer muito. Então, eu fui. E foi muito legal, porque eu era uma adolescente tímida, quietinha. Não essa mulher que vocês estão vendo hoje. Né? E eu morria de medo, assim. E eu lembro do gerente falar... Olha, você tem altura, você tem uma boa postura, você vai ficar no caixa. Falei, lidando com o público. Não quero ficar no caixa, não. Aqui na cozinha tá bom. Não, mas aqui no McDonald's todo mundo faz de tudo. E a gente realmente, né? Tinha um job rotation, que a gente chama hoje. Mas em 95, quando eu estava lá no McDonald's, eu comecei no caixa e fui pra cozinha e fui pro lobby, como a gente chamava, né? As pessoas que andam pelo restaurante. E aprendi muito, foi meu desabrochar ali, assim. Início de... O que eu quero fazer da minha vida? O início da carreira realmente foi o McDonald's. Me deu uma base para aprender a lidar com o público, com pessoas. Foi ali que eu descobri que eu realmente queria estudar pessoas, estudar o comportamento humano, porque imagina, no caixa chegava todos os tipos de situações, né? Bacana esse depoimento da Patrícia. Foi muito legal. Fiquei 2 anos. Quando a gente começou a ver as promoções para treinadores... Que é a posição seguinte, né? De atendente. Isso aí. A gente começou a refletir. Será que é isso que eu quero? Será que eu não quero? Porque também já era época de vestibular, época de passar para estudar uma faculdade. E a minha turminha, quando eu comecei com mais 5. Uma amiga já estava fazendo faculdade de educação física. E a gente é amiga até hoje. E ela é educadora física. Tem tanta coisa comum e várias histórias assim de primeiro emprego no Mac, né? Dos amigos a que gente faz, e depois pra vida inteira, essa do aprendizado. Essa turminha dos 5, assim, que tava ali, né? Uma nunca conseguiu fazer faculdade, porque engravidou na adolescência e trabalha como recepcionista até hoje, mas tá em clínica médica. A outra fez faculdade, trabalha em RH, trabalha num banco bem bacana.
Depois eu vou passar o contato dela pra vocês. Ah, legal. Aí que é isso. Que a gente, eu falo, nossa, Cris, queima meu filme aqui, falando minha amiga de infância de McDonald's. E os outros dois, assim, um foi ser enfermeiro e outro também seguiu para a vida corporativa. Mas ali é que a gente começou a discutir. Será que é isso que a gente quer pro dia a dia? Que era muito bom nessa adolescência. Mas trabalhar de domingo a domingo, das 2 da tarde às 10 da noite, eu não queria mais. E a gente ficava assim, como é que a gente faz para estudar, para não trabalhar no final de semana? Era a nossa meta naquela época. E foi aí que eu comecei a pensar em carreiras, em possibilidades. Eu vi que essa minha amiga foi fazer educação física. Eu falei, educação física, tem que estudar anatomia. Não sei se eu quero. Aí queria fazer medicina. Meu pai falou, filha, medicina não é pra negro, né? Poxa. E eu assim, pai, mas por quê? Porque, filha, você já viu médico negro? Olha ao nosso redor. Eu olhava a favela inteirinha da janela de casa. Não tem médico negro que mora aqui onde a gente mora. E foi aí também que eu comecei a fazer algumas reflexões sobre as questões raciais, né? Que idade você tinha? Você ouvia do teu 17. pai, 17 anos, falando que isso não é pra você. Os meus pais são negros de pele clara como eu. Os dois são filhos de mães pretas com pais brancos. Os dois são nordestinos. O meu pai saiu de casa muito cedo, com 18 anos, porque minha avó cresceu na roça, né? E ele não queria trabalhar na roça, queria trabalhar em São Paulo. E a minha mãe teve uma história ainda mais forte, porque a minha avó, por parte de mãe, que era preta, tinha pele bem escura, ela se relacionou com um homem branco na fazenda onde ela cresceu. Ela nasceu numa fazenda de café, numa condição de escravizada. Eu tenho bastante dificuldade de falar da minha avó, eu me emociono muito, porque ela teve 12 filhos, 6 faleceram, e com os 6 vivos, ela foi expulsa da fazenda pelos meus bisavós brancos, porque eles diziam que não queriam os filhos mulatos, entre aspas. Certo. Porque mulato é uma palavra pejorativa, né? A gente não usa mais para se referir a negros de pele clara ou negros que têm essa origem miscigenada de pretos e brancos, né? E no ano que minha mãe nasceu, em 68, ela fugiu da fazenda com 6 e veio para São Paulo. A minha mãe tinha 1 ano, mais ou menos. Que coragem, né? 68. Foi em 68. Com 6 filhos pequenos. E ela ainda estava nessa condição de escravizada, para você ver como a escravidão, exatamente, não está tão distante assim da nossa realidade no dia a dia. E aí os meus tios casaram, minha mãe é a caçula, ela ficou morando com a minha mãe. E eu nasci, né? Sou a filha mais velha da minha mãe e eu cresci com a minha avó, contando as histórias da fazenda. Ela já estava numa idade, né? Porque eu nasci em 80 e eu me lembro de passar a infância inteira grudada na minha avó, aprendendo a cozinhar. Mulher preta, baiana, porreta, sabe? E ela é viva ainda, Patrícia? Não, ela faleceu em 2010. Mas ela... Uma influência absurda na tua vida. Ela viu né? essa minha fase de McDonald's. Ela falava, ai, minha filha, vocês trabalham muito, vocês são tão novinhos. Porque os amigos iam lá pra casa, né? Ela viu essa fase. Ela ficou com a gente na minha casa até os meus 17 anos. Depois ela começou a ter Alzheimer, problemas de saúde. Voltou a morar na Bahia com a minha tia mais velha, que tá viva e que tem acompanhado minha vida, minha carreira. Legal. Mas ela foi a responsável pela minha consciência racial. A minha avó que, contando essas histórias do que ela passava como escravizada na fazenda, me fez refletir sobre as desigualdades. E conversando com meu pai sobre possibilidades de estudo, de faculdade, que eu comecei a entender realmente, para nós negros tem uma desigualdade muito grande. Como é que eu vou fazer um curso? Na minha época não tinha cotas, não tinha ProUni, não tinha SISU, não tinha nada que me ajudasse a incentivar a pensar num curso superior. Era muito difícil, inacessível para quem da periferia. É caro, é difícil de pensar que carreira que eu vou seguir, porque eu não tenho dinheiro para pagar. E eu também não conseguia passar numa faculdade pública. É muito difícil, né? Eu estudei Mas você escola foi em frente pública. Nesse momento? Você conseguiu fazer? Não, eu estudei escola pública a vida inteira. E eu cheguei a fazer 2 anos na faculdade de Educação Física. Eu fiz FMU, que é uma faculdade... Sem saber o que você queria fazer, talvez influenciada pela sua colega. Isso, essa minha amiga do McDonald's. FMU é uma faculdade particular razoável aqui em São Paulo, né? Não sei se razoável é o nome, desculpa, gente, mas... É uma boa escola. É uma faculdade mediana, não é uma faculdade top de primeira linha, mas também não é
como a galera brinca, unisquina, né? Mas eu senti muita dificuldade, assim, porque eu fiz 2 anos de educação física. Eu joguei vôlei dos 9 aos 19, então eu gostava das práticas esportivas. Mas a graduação é outro coisa. Patamar. E eu tive uma lesão no joelho, com 19 anos. E eu falei, não, gente, eu vou ficar mais 2 anos na faculdade. Eu vou sair daqui com lesão no joelho, nas costas, na coluna. Não vai funcionar, Não vai dar certo. E aí mudei para o curso de pedagogia, porque eu comecei a trabalhar com a escola de educação infantil fazendo recreação. Ô, Marcelo, eu fiquei 4 meses na escola. Gente, vocês não acreditam. Eu olhava para as crianças e eu falava, hoje eu sou mãe, tenho 4 filhos, é muito diferente. Uma coisa é você ser mãe. 4 filhos, empresária. Mas quando você é educadora numa sala com 30 crianças com 4 anos, máximo respeito às educadoras, eu falo isso em todos os lugares. Vocês têm um dom divino de cuidar de criança, gente. Eu enlouqueci, aí eu queria fazer faculdade de psicologia e não dava pra pagar. Porque queria trocar de curso. Mas você sempre quis estudar, né? Você tá atrás. Eu queria estudar pessoas. Isso aí eu soube quando eu tava no MEC. Com 15 anos, eu gostava de entender o comportamento das pessoas. Por que essa pessoa se comporta assim, né? Mas você olhava o estudo também como uma maneira de melhorar a sua vida? Você tinha essa consciência? Com certeza. Naquela época, o meu sonho era morar perto do metrô, pra ir andando pro metrô pra qualquer lugar. Eu acho que isso é sonho de todo mundo que vive na cidade de São Paulo. Meta, assim. Quando a gente tava na periferia, principalmente. E aí eu fui começando a vislumbrar onde é que eu poderia ir, por mais que meu pai falasse, ai filha, não sei o quê. A minha mãe me incentivava, minha mãe começou a trabalhar aos 12 como doméstica, e porque minha avó também, depois que chegou em São Paulo, foi doméstica a vida inteira, né? Certo. E minha mãe falou, não, empregada doméstica você não vai ser. E a minha geração tem uma coisa interessante aqui pra falar. Metade dos meus amigos foram pro McDonald's e a outra metade foi trabalhar com telemarketing. E eu falava, o quê? Vou ficar trancada numa sala fechada com um headset na cabeça? Não vou, não. Pro telemarketing, não vou. E eu fui pro McDonald's. E um monte de gente falava, não, McDonald's eu não vou, não. Aquela loucura, aquele monte de gente. E comida, não sei o quê, não. Então, a minha geração, os meus amigos de bairro ali, da periferia, aqui em São Paulo, eu vi muitos que se dividiram assim. A entrada no mundo do trabalho foi por aí. Telemarketing e o Mac. Mas o início da jornada. Mas essa escolha... Não. Pra periferia, não. Essa escolha que você disse também tem a ver com o poder de escolha da pessoa, né? Você saber por onde você quer ir. A gente não tem muito poder de escolha na periferia, né? Restrito pra caramba. É isso que tem. Tem shopping também. Tem muito, eu também, depois que eu saí do MEC, fui trabalhar em loja de shopping. Fui trabalhar como animadora de festa infantil. Fiz um monte de coisa. Até você se encontrar na faculdade, e você era tímida, curso. Né? E eu era, mas ela perdeu a timidez no McDonald's. O McDonald's me ajudou muito. E depois que eu entrei na faculdade de pedagogia, que eu fiquei nesse estágio 4 meses, eu fui conversar com os meus professores, porque eu queria fazer o curso de psicologia. Pensando em outras possibilidades de trabalho. Só que eu não conseguia pagar a graduação em psicologia. Era muito caro na época. E a minha professora que dava aula na psicologia e para nós na pedagogia, ela já trabalhava com RH. E foi ela que me incentivou a entrar na área de RH. Ela falou assim, olha, você quer trabalhar na coordenação de escola? Eu falei, não quero escola. Já tive uma experiência. Ai, não, eu tô há 4 meses na escola, não aguento mais. Não, mas tem ensino técnico. Não quero ir. Ensino profissionalizante. Não quero ir. Então, Patrícia, vai para o RH, se inscreve em vagas de estágio em RH. Eu falei, bom... Não tinha pensado nisso, mas é uma opção, porque na época a faculdade que eu fiz tinha uma especialização em ensino nas empresas, treinamento e desenvolvimento de pessoas. E eu falei, opa, de repente é um caminho. E foi assim que eu consegui um estágio na área de RH, dia 18 de julho de 2000. 22 anos atrás. E aí foi o que mudou realmente a minha vida. Quando eu comecei como estagiária em recrutamento e seleção, que eu aprendi o RH, que eu vi que eu podia juntar essa análise das pessoas, o comportamento, o potencial delas de trabalhar, de aprender, de crescer, eu me apaixonei por esse universo. Falei, é isso que eu quero fazer o resto da vida, trabalhar com RH. E aí como é que surge a Empregue Afro? E aí, começando a trabalhar com RH, comecei no RH da TV Bandeirantes, aqui em São Paulo também, no Morumbi. Tive uma super oportunidade. A minha primeira gerente também é minha amiga até hoje. Ela fala que ela morre de vontade de falar com o meu time e a gente vai marcar essa conversa, né?
Ela tá na Band ainda? Não, ela já tá aposentada. Ela ficou na Band uns 20 anos. Yoko Suyama. Amo a Yoko de paixão. Já olha pra lente e já manda um beijo pra ela, né? Ela vai... Foi você que me deu uma oportunidade que realmente, né, mudou a minha vida, transformou. Ao começar a trabalhar com ela, comecei com a Yoko e com a Carol. A Carol também ficou na Band uns 20 anos. Eu comecei a analisar... a gente tinha 30 vagas mês, mais ou menos. E a gente fazia um monte de vaga de estágio. A Band, na época, tinha 5 mil colaboradores, né? Hoje nem não chega a isso. Era um complexo enorme. Tinha acabado de criar Band News. A gente fazia muita vaga mês. E eu comecei a analisar as pessoas que participavam do processo seletivo, se vinha alguma pessoa negra para eu dar uma chance. Porque eu tava tão encantado com aquele universo da Band. Foi a oportunidade que mudou a minha vida. Trazer mais gente pra cá. Então eu queria trazer mais pessoas que se pareciam comigo, porque eu sabia das dificuldades. Meu pai já tinha me falado desde os 17 anos. Cheguei na Band, eu tinha 20 anos. Meu pai já tinha falado. A minha avó já tinha contado. Então eu sabia que para nós negros é mais difícil. Então, como eu tava do outro lado, eu falei, gente, eu vou puxar agora, os pretinhos pra cá. Vou puxar quem se parece comigo, quem parece com a minha avó, com a minha família. Só que as pessoas não vinham. E nem se candidatavam. Nem se candidatavam. E, gente, na época, eu conto isso pros meus colaboradores hoje. Marcelo deve saber, Marcelo dessa época. As pessoas deixavam o currículo em papel. Sim, claro, lembro muito disso. Eles nem acreditam. Eu era estagiária que organizava um arquivo de 2 metros de altura. Pilhas de papel e de currículo. Pilhas de currículos por área e ordem alfabética do nome das pessoas que deixavam o currículo. Nossa, eu era super estagiária que fazia isso. Ótimo, A pessoa vê o close hoje, Jederson, mas não sabe o corre. O tanto de corre que eu já passei na vida. Não nasceu em 2022, né? Não, que isso, gente. Nossos passos vêm de longe. Mas é isso que se constrói uma Patrícia Santos. Exato. Né? Eu comecei assim, como estagiária. Eu comecei a ver que não tinha negros. E aí eu comecei a estudar. Por que as pessoas não vêm? E nessa época não tinha literatura. Não tinha livros sobre a questão racial no Brasil. Era, assim, parecia um outro mundo que realmente é muito diferente do que a gente tem hoje, né? Eu gosto sempre de colocar isso numa linha de tempo. A gente tá falando de 2000 e... 2000 cravado. Tá bom. Quando ela começou a trabalhar na Band. Quando eu comecei a trabalhar na Band. E aí, o que eu fiz? Comecei virada do milênio, lembra dessas? Foi a virada do milênio. O bug do milênio. Não, e foi lá na Band que eu vi quando caíram as Torres Gêmeas, eu tava lá. Puxa. Eu tava na empresa que a gente trabalhava juntos. Eu lembro onde eu estava, o andar que eu estava. Eu lembro. Eu estava em curso. Fazendo... A gente lembra, eu tava fazendo integração. Era o primeiro dia de 2 pessoas na assessoria de imprensa da Band. E eu fui apresentar a empresa. Cheguei na redação, todas as televisões com a imagem. Você trabalhava ainda com... Tava na integração, no RH, né? E aí eu comecei a estudar as questões raciais de forma muito independente, assim. Alguém me contava que tinha um grupo de estudos sobre questões raciais na USP, o Núcleo de Consciência Negra da USP. Então eu ia nas reuniões do núcleo, também era um sonho estudar na USP, e foi assim que eu consegui fazer pós-graduação na USP, conversa com um com o outro, consegui uma bolsa e consegui fazer pós em psicologia lá na USP. Uau! Mas isso foi depois, em 2004, 2005. Depois vocês olhem lá no meu LinkedIn que eu já não vou lembrar as datas todas. Mas comecei a estudar ali, no ano 2000. Comecei a estudar os comportamentos. Eu fazia trabalho voluntário com a minha gestora. Ela fazia, gente, seleção de contador de história para crianças que tinham câncer nos hospitais. Era um trabalho... As pessoas que queriam poder contar a história para as crianças que estão internadas, para amenizar a dor do câncer. E a minha gestora, ela fazia a seleção desses contadores de história. Eu ia com ela aos sábados, porque eu queria aprender a fazer seleção, queria aprender a fazer a análise das pessoas, aprimorar o que eu já estava aprendendo no estágio. E aí, com esse trabalho voluntário dela, e com os estudos que eu tinha sobre as questões raciais, as pessoas começaram a me pedir palestras para jovens negros. Então tinha amigos que falavam assim: nossa, você é a primeira pessoa negra que eu conheço que trabalha em RH, me ensina a escrever um currículo. Até hoje as pessoas fazem isso, né? Sim. Eu falo, gente, não dá tempo. Tô trabalhando, já estava como analista, que eu fui estagiária 2 anos, depois eu fui analista, fui coordenadora e supervisora de RH. Fiquei 12 anos em 5 empresas diferentes. Tá. Então,
eu queria crescer. Eu olhava a minha diretora de RH e falava, eu quero ser como ela. Quero ter uma sala grande com fotos de viagens na parede, sabe? Eu olhava isso e falei, eu quero chegar no cargo de diretora. O que ela fez para chegar a ser diretora? Ela fez pós, não sei o quê, e era o que eu queria. Só que aí, quando as pessoas começaram a me chamar para fazer essas palestras, chegou uma hora que eu tinha que organizar, dar um nome para isso. E eu criei Empregue Afro no final de 2004, depois, né, de 4 anos de estudos autônomos sobre as questões raciais, como um acróstico, um projeto de empregabilidade para afrodescendentes. Porque também foi a época em que a discussão sobre as cotas nas universidades estava em alta. Uhum. E a gente estava seguindo a denominação da ONU de nos chamarmos de afrodescendentes. Não sei se vocês lembram dessa época, que a palavra era afrodescendente. Uhum. E a palavra empregabilidade era a moda no RH. Vocês lembram disso também, né? Sim. Porque a gente RH vive de moda, tem uns altos e baixos, né? No RH. Empregabilidade estava no auge. O que é empregabilidade? Quais são as condições para se conseguir um emprego? Porque a gente também falava muito de emprego em 2004. Uhum. E aí, a primeira palestra Empregue Afro foi dia 12 de janeiro de 2005. Era um projeto social de empregabilidade para afrodescendentes. Você está prestes a chegar à maioridade da Empregue Afro, A gente né? está quase. Vai ter festa anos. dia 12 de janeiro de 2023. Vamos fazer. Isso Mas, aí, mas o Empregue Afro começou como um projeto seu em paralelo com a minha à carreira corporativa que você teve até 12, né? Então, Porque por mais aí... 8 anos, você ainda está dentro do mundo corporativo. Exato. Eu fiquei 7 anos tocando Empregue Afro em paralelo com a minha carreira. Porque nessa época eu estava no Grupo Cato, como analista de treinamento, numa divisão de e-learning. Vocês lembram disso? Nossa, Teve a fase do e-learning. Eu tô falando que o RH vive de moda. E não dava para eu largar um emprego bacana que eu tinha, com salário fixo, para viver de um projeto que as pessoas... De um sonho, né, Patrícia? Nesse momento o meu sonho, Jederson, era falar para as pessoas negras como montar currículo, como se comportar na entrevista, fortalecer essa comunidade para se candidatar nas vagas e conseguir as vagas. Nesse momento, a minha expectativa era essa, assim, sabe? Como é que eu posso juntar os conhecimentos que eu tenho, já que muitas pessoas ficam me perguntando, e fazer essas palestras. E essa primeira palestra que eu fiz na FATEC, aqui, na Faculdade de Tecnologia em São Paulo, próxima à Estação da Luz, tinha 120 pessoas negras. Na tua primeira palestra? Na primeira palestra, em janeiro, num sábado, ensolarado de manhã. Eu falei, gente, onde vocês estavam? Eu faço um monte de vaga procurando por mês. vocês, né? E foi muito legal, porque a gente tinha Orkut na época, um monte de jovem ouvindo a gente, não sabe nem o que é o Orkut. O Will, que trabalha comigo aqui, ó, que tá aqui, não deve nem saber, né? O que é o Orkut. Meu marido sabe, meu marido tá aqui também nos bastidores, você lembra, né, amor? O que era o Orkut? Vocês se conheceram pelo Orkut ou não? Não, a gente tá junto há 4 anos só. Patrícia já trouxe o Orkut, você vê em papel. Ela tá lembrando muita coisa. Eu sou das antigas. Eu sou das antigas, é ótimo. A gente chegava a recrutar as pessoas, né? Ali, dava uma olhada no perfil ou outro. Mas a Cato também sempre foi um lugar onde a gente encontrava, mas nunca teve a discussão de cor e raça, filtro, para saber quem é a pessoa. A gente só sabia mesmo quando a pessoa chegava nas entrevistas presenciais, né? Porque era tudo 100% e eram presencial. Exatamente. Então, eu comecei assim, como um projeto, fazendo essas palestras, falando para eles. E em junho de 2005, a IBM foi a primeira empresa que me procurou para fazer um processo seletivo, porque uma das pessoas que participou das palestras foi participar do programa de estágio, passou, e alguém da IBM nos Estados Unidos estava no Brasil, já trabalhando com diversidade e inclusão lá, e pediu para que eu também indicasse mais pessoas. E eu falei, não, gente, eu só faço uma palestra aqui, meu trabalho como RH é de segunda a sexta. E eles insistiram, a gente já chegou a fazer alguns processos seletivos juntos, mas era tudo voluntário, era tudo de quase boa informal, vontade, né? para ajudar as faltava pessoas. Formalidade no processo. Depois eu fui, a HP também pediu, aí eu fazia projetos muito pontuais, sem remuneração, por 7 anos. Até que em 2012, a PwC me chamou para fazer parte de um programa anual
de diversidade e inclusão, com outros consultores de outros temas, e eles precisavam trabalhar a questão racial no Brasil, porque um executivo negro, americano, que ocupava a cadeira de vice-presidente, veio visitar a empresa no Brasil e não viu negros. E uma pessoa apaixonada pelo Brasil, ele perguntou por que tem tantos negros no carnaval e não tem negros aqui dentro. E vários executivos americanos me perguntaram muitas vezes isso. E aí o RH não sabia como responder. E eu lembro deles insistirem muito para que eu fosse. E aí eu já estava como supervisora de RH. Eu tinha uma equipe com 12 pessoas, eu cuidava de todo o RH, eu era generalista. Vocês lembram disso também? Sim. Teve a fase do RH generalista. A moda do RH generalista. Isso, a moda do generalista. Eu tinha benefícios, folha de pagamento, voluntariado. Eu cuidava de todos. Festa aí de fim de surge ano. esse chamado assim, do mundo, vem empreender, Patrícia. Sai daí, vem empreender. Vem empreender. E eu fiquei com muito medo, porque eu tinha só 2 filhos na época. Ok. Né? Hoje tenho 4. Metade. Tinha um salário bacana, né? Tinha uma carreira em ascensão. Tava numa carreira em ascensão, eu tinha 32 anos. E tava no caminho que você tinha traçado, né? Interessante isso, né? Porque queria chegar a diretora. Você queria chegar de diretora e você estava no caminho. Você estava subindo, e eu estava estudando. numa indústria metalúrgica na época. Eu tinha passado por empresas de entretenimento, empresas de serviço, porque também tinha isso. Hoje em dia, não sei se os RH estão avaliando muito isso, mas a gente, quando selecionava lideranças naquela época, pensava quais segmentos que a pessoa conhece, onde é que ela já passou, para saber se ela teria aderência ou não. E a minha meta era chegar... com a empresa. Né? Minha meta era chegar numa multinacional, porque eu sabia que era onde pagava mais, né? Então eu tinha passado por empresas nacionais de grande porte, indústria do entretenimento, indústria de serviços, e eu estava numa indústria metalúrgica, que era um diferencial. E eu fiquei com muito medo, eu demorei uns 6 meses para responder a PwC. O meu ex-marido na época não me incentivou, não ajudava em nada. Por isso que ele é ex-marido, né? A gente vai aprendendo uns detalhezinhos importantes. Mas foi algo que realmente me tocou com o coração. Eu fui para ganhar 30% do valor da remuneração que eu tinha como consultora. Menos. Bem menos, 30% a menos, não 30% a mais. Não, 70% a menos. Eu fui ganhar 30% do valor pior do que eu tô pensando ainda. Mas era um trabalho, assim, uma vez por semana eu tinha que estar na PwC. Tá. Então, para as reuniões... Proporcionalmente, talvez... Para reuniões de planejamento. Então, né? Agora alavanca, né? Agora vai e corre atrás de outros clientes. Aí foi o que eu pensei. Então, vambora. Peguei o valor da rescisão e comecei a investir. Criei identidade visual, abri site, criei CNPJ em 2013. E agora vai fazer 10 anos que eu estou 100% dedicada a Empregue Afro. Aí sim eu transformei Empregue Afro numa consultoria. E o que Empregue Afro faz hoje, então? Exato. Aí é o ponto que é o que a gente faz hoje. Onde é que você chegou? Eu não quis abrir um CNPJ de ONG, porque eu não queria que as empresas olhassem para nós como um pilar da responsabilidade social para o assistencialismo. Queria que as empresas enxergassem exatamente no ponto que a gente está hoje, quase 10 anos depois, como um pilar estratégico de gestão de pessoas, agregando valor aos negócios e a estratégia de inovação, de criatividade. Então, para isso, eu criei um CNPJ de consultoria de RH. Nós somos uma consultoria de RH com foco em diversidade étnico-racial. Nós atuamos em 4 pilares. Fazemos treinamentos sobre as questões raciais, recrutamento e seleção, e eu divido recrutamento e seleção em 2 pilares, porque a gente trabalha a marca empregadora, que é outra moda de RH. É outra moda, E que nós, da Empregue Afro, chamamos de trabalhar uma marca que seja inclusiva para o nosso público negro. O processo de seleção, que é um processo extremamente especializado, otimizado de acordo com cada negócio de cada cliente, e o processo de desenvolvimento, de acompanhamento pós-contratação, com coaching, com mentoria. Nós atuamos como consultoria nesses 4 pilares. Benefícios lembra difícil, não é mesmo? Só que não. As empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio. Bom, pensando nisso, oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador, mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a Swile.
benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais. Os verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo. O último pilar, o de acompanhamento, de sustentação, isso a empresa contrata vocês para fazer isso? É o profissional? A empresa contrata a gente para fazer isso. Para ajudar. Tá. E eu confesso que não é só colocar para dentro, né? Que depois também tem que conviver com algumas coisas, né? Essa é uma frase clichê que eu falo muito, assim. A inclusão não termina na contratação. Isso serve para todos os pilares da diversidade. Depois que você contrata, você tem que acompanhar e entender se a pessoa consegue performar ou se ela continua vítima de preconceito. Infelizmente, na maioria dos nossos clientes acontece muito. Depois que a pessoa entra. Muitos relatos de racismo. Sim. A esperança que eles tinham, né? Poxa, fui contratada através da Empregue Afro. E isso porque todos os nossos clientes passam necessariamente por programa de treinamento com a gente. A diferença é que alguns contratam um programa anual. E aí eu faço treinamentos todos os meses. Outros, alguns treinamentos a cada 2 meses. Cada cliente tem um pacote de serviços com a gente. Mas a gente fala que o ideal, dependendo do tamanho e porte da empresa, é que todos os meses você leve pílulas de conhecimento para que as pessoas entendam e tenham cada vez mais consciência negra. Por isso que existe o Dia da Consciência Negra. Não, a temática de diversidade e inclusão é muito claro que a gente precisa botar os temas na mesa e conversar, e isso tá nas conversas e nos vários níveis em todos os momentos. Porque senão você não faz as perguntas, né? E você não vai buscar as ações depois também. Então, o primeiro ponto para mim, né, tendo atuado um pouco com isso, tem que discutir, tem que estar na agenda. E aí foi aí que a gente chegou a se encontrar recentemente, quando eu fui convidada a apresentar a Empregue Afro para o McDonald's como consultora. Que legal. Quase 20 anos depois, né? Visitar a sede. Que legal. Que legal. Foi. Visitar a sede, conhecer um lugar que era inatingível para a maioria das pessoas que cresceram e que trabalharam ali na loja comigo, né? Já numa posição de consultora, de especialista de RH, num outro patamar de carreira. É uma aspiração que o pessoal da loja foi tem lindo, de ser promovido. Eu saí emocionada aquele dia, Marcelo. Que bacana, que posso lindo. Ficar chorando. Mas me gerou uma curiosidade agora, quando você vai às empresas para fazer esse treinamento, quem mais te procura? É o nível de liderança? É o pessoal... Que nível da hierarquia você mais aplica treinamento com relação a... 90% das pessoas que procuram Empregue Afro são os RHs, porque ou tiveram uma demanda global, é o mesmo paralelo da sustentabilidade. Tivemos a onda da sustentabilidade também. Agora estamos na onda da diversidade, que é o mesmo paralelo, pensar global e agir local. Então, a responsabilidade, a maioria das vezes, fica na mão do RH. O RH procura a gente, porque está dentro do planejamento de gestão de pessoas, trabalhar com pilar de diversidade. E eles que nos direcionam. Cada empresa tem um jeito. Tem empresa que prefere fazer treinamento para a empresa inteira. E aí, na pandemia, no online, a gente conseguia atingir muitas pessoas. Tem empresa que prefere um treinamento só para alta liderança. E depois os gerentes, e depois a empresa inteira. E na maioria das vezes a gente faz primeiro com a alta liderança. Eu até prefiro, viu, Gênesis? Sim, claro. Porque tem coisas que a gente precisa tratar com a alta liderança. Eu acredito que se a alta liderança não se posiciona, não entende sobre diversidade, todo o planejamento de RH cai por terra. Porque... e a gente viu vários escândalos recentes, né? De empresas que parece que estão fazendo alguma coisa e a liderança publicamente fala uma besteira, ou num programa de televisão, ou numa rede social, e a imagem da empresa fica comprometida. Né? Porque a pessoa acha que ela é da empresa só das 8 às 18, né? E que na sua vida pessoal não influencia as suas atitudes com relação a determinados temas, né? E que não tem nada a ver isso de diversidade, tá na moda. Vai passar. Esse povo vem com esse negócio aí, somos todos iguais. Faz um pouquinho. O que é uma grande mentira, né? Nós não somos iguais. E as oportunidades ainda não são. Então, fala um pouco disso agora. Quais são os obstáculos que existem para as empresas serem mais ativas nessa linha? Quantas horas a gente tem de podcast? Vamos... Ai, gente, Marcelo, é muito difícil, assim... o que eu vejo assim, na conscientização,
os RHs estão super ativos, entendendo a importância da diversidade. A gente fala, né? Diversidade agrega valor ao time. Quanto mais diverso, mais resultados diversos você produz e mais você alcança um cliente que é diverso. Perfeito. O nosso país é diverso. E a gente tem, na questão da produtividade, a gente tem material aí científico, né? De pesquisas que mostram que realmente quanto mais diversos os times, mais produtivos e inovadores eles são. Exatamente. Então, os RHs... Check, o RH entendeu. Check, a gente tem o dado. A alta liderança também está começando a entender... Graças também às questões de ESG. Uma sigla chatinha, né? Mais uma onda. Mais uma onda. Para governança de sustentabilidade, diversidade e inclusão. E traz algumas cobranças, algumas... como é que se diz? A força da cobrança dos indicadores. Então, por exemplo... Na Bolsa de Valores americana, para a empresa se manter, ela tem indicadores de diversidade, inclusive raciais. E olha que a população negra americana é 14%. Eles são maiores que a gente. Sim. Os Estados Unidos têm mais de 300 milhões de pessoas, nós estamos em 200 milhões e pouco, vamos esperar sair aí o resultado do IBGE. Mas nós somos 56% da população no Brasil, né? O Brasil é o segundo país do mundo com a maior quantidade de pessoas negras fora do continente africano. E a gente não está de forma proporcional distribuída nessas grandes empresas. Então, a consciência de que a desigualdade acontece não atingiu a média liderança. O nosso principal entrave hoje é a média liderança. Porque a alta liderança, participando dessas reuniões de negócio, estou falando assim, CEOs, vice-presidentes, diretores, dialogando sobre negócio, eles estão vendo a concorrência investir em diversidade, ganhar visibilidade, ganhar market share. Ganhar não, né? Conquistar um market share, né? Um percentual de mercado que eles atendem maior. Eles estão vendo isso acontecer. E começa a exigir do RH. Mas a média liderança, que é a pessoa que no dia a dia toma as decisões de compra, são os mais difíceis pra gente. Porque a gente faz o treinamento com eles, eles participam meio marrentes. Ai, não sei, olha, Patrícia, respeito, gostei da sua história... Mas não sei, não, essa coisa, sabe? De trabalhar com negros. Nunca trabalhei. Falam isso, Patrícia? Já falaram. Tem gente que é mais educado, né? Mais discreto. Mas tem gente que falou, nunca trabalhei com uma pessoa negra. Não sei se... mas é fato, né? Você consegue apresentar uma pessoa negra para o meu time? Eu falei, nós temos profissionais negros em todos os níveis hierárquicos. Nosso banco de talentos tem mais de 30 mil pessoas cadastradas. Eu não tenho no volume. Você me pedir hoje 10 candidatos a uma vaga de diretor de RH, não tenho. Talvez tenha 5, 4. Mas são 5, 4 que têm experiência, competência, conhecimento, idiomas, vivência internacional para ocupar esse cargo. A gente não faz uma seleção só porque é negro. A gente faz uma seleção porque é negro e tem as competências, o talento, o idioma, a postura... Tudo que a empresa precisa. O que se deseja para a vaga, né? Por isso que eu faço todo um processo de seleção. Eu não consigo só divulgar a vaga. Eu preciso selecionar a pessoa, conhecê-la, prepará-la para o processo seletivo, para que quando ele chegue na frente desse cliente, ele seja surpreendido. Eu tenho uma frase também que virou clichê, que eu brinco, que eu falo assim... me dê uma oportunidade e se surpreenda com a minha competência. Se você der uma oportunidade para uma pessoa negra, você vai se surpreender com a competência que a gente apresenta. Porque o estereótipo racista impregnado na cabeça das pessoas, por causa da nossa história, do nosso país, é que não tem negros competentes o suficiente para ocupar esses cargos. Mas nós temos. E não tem no volume, porque historicamente a gente não teve as mesmas oportunidades. Mas tem que começar a fazer as coisas diferentes agora para mudar esse quadro, porque senão nunca vai mudar. Exato, então, se não tem no volume, o que a gente tem que fazer? Temos que treinar, temos que dar as oportunidades, dar as experiências. Pensar em ações afirmativas internas, que é o que muitos dos nossos clientes têm feito. Programas de treinamento específicos. O que você está vendo de bacana? O que são melhores práticas que algumas empresas estão implementando? Olha, eu falo que eu estou viva para ver muitas vagas afirmativas, muitas vagas só para pessoas negras, graças à força também do Ministério Público, do Trabalho, que desde 2019 tem notificado algumas empresas, né, na força da lei, para
fazer valer a inclusão, mas tudo bem. Ou é no amor ou é na dor, o importante é fazer. É fazer, tem que ir de alguma forma. O movimento que aconteceu com a inclusão de pessoas com deficiência, né? A gente teve empresas notificadas e a força da lei é o que faz as pessoas estarem onde elas estão. Depois, eu acredito que algumas empresas têm um nível de consciência de verdade, né? Então, eu tenho visto muitas vagas afirmativas, tenho visto programas de treinamento de educação contínua, esses treinamentos sobre vários temas. A gente tem um projeto de levar essa conscientização anual e programa de mentoria e desenvolvimento só para pessoas negras, que é onde bate meu coração atualmente. É o que me dá um quentinho no coração. É onde eu tô na operação, diretamente nos programas de Você mentoria. Se envolve nesses projetos. Eu faço. Tenho um psicólogo do meu time, né, que faz os grupos, mentoria em grupo e mentoria individual, acolhimento, que a gente chama, porque não é terapêutico, nem pode ser, né? Mas mentoria, né? É um processo de acolhimento, de escuta, para que a gente possa direcionar a carreira dessas pessoas negras que estão nas empresas, porque o nosso grande segundo entrave, o grande primeiro é entrar. Tirar essas barreiras de preconceitos, de vieses inconscientes da média liderança. E o grande segundo entrave é ascender. E é uma das coisas que a gente discutia muito, né? Tem uma base de profissionais negros nas empresas de varejo, nas empresas que trabalham com atendimento ao público, mas eles não crescem na mesma proporção. A alta liderança, o administrativo ainda é majoritariamente branco. E com base nas reclamações de alguns clientes de que a gente não promove porque eu não sinto que as pessoas estão prontas. Sinto que faltam algumas competências, algumas soft skills, que essa é outra onda de RH também. Recente, não é? As soft skills. Soft skills, então, exatamente. as mentorias que a gente tem feito é para aprimorar essas soft skills. Porque elas foram identificadas no processo seletivo. Então, como é que a gente vence as barreiras do racismo? Como é que a gente... Tanto que as barreiras que foram criadas, tanto estruturalmente nas empresas, com os treinamentos, e nas próprias pessoas negras, que são machucadas por causa desse racismo. Muitas vezes não consegue entregar e performar, ou porque se sente uma impostora, ou porque é boicotada constantemente por um colega racista. E acontece muito, muito nos nossos clientes. Então, a mentoria, os programas de sucessão, de desenvolvimento, tem sido um grande diferencial nosso como Empregue Afro. Não tem outra consultoria que faz o que a gente faz, com essa expertise, com essa bagagem que a gente tem, e é o que tem tido resultado. A gente tem feito com estagiários, e 90% deles são efetivados. Tenho alguns grupos de analistas, coordenadores, que estão sendo preparados para serem gerentes. Agora, meu sonho, minha perspectiva para os próximos anos é trabalhar com gerentes que vão ser diretores, para que a gente possa ter CEOs negros. Hoje, nas 500 maiores empresas do nosso país, a gente tem um CEO negro, que é o Maurício Rodrigues da Bayer Crop Science. Que recém assumiu a posição, né? Que ele foi diretor financeiro muitos anos, foi vice-presidente. Ele é único das 500. E a Bayer tem há algum tempo, né? Esse movimento Bayer de foi inclusão. Nossa cliente, de 2016 até 2020. Bom, são essas ações que vão mudar esse quadro. Bastante com eles. No nosso esquenta, o Jederson queria falar sobre a lei. A lei de cotas. Vamos fechar nossas conversas com esse assunto agora. Eu não consegui mexer na minha listinha de perguntas, mas enfim, a gente já está convidada para um próximo episódio do nosso podcast. Mas dia 29 de agosto agora de 2022 se comemorou, e dá para dizer que a gente comemorou, a lei de cotas de inclusão de pessoas negras, né? Sim. Nas universidades públicas do Brasil, né? O que mudou nesses últimos 10 anos, e coincidentemente, a gente fazendo conta aqui, bate com os 10 anos que você oficializou a Empregue Afro, né? Exatamente. Olha que coincide, não sei se tem coincidência nesse mundo, mas enfim, vocês começaram juntos. Eu sou bem religiosa para não acreditar em coincidência. Eu acredito em providência divina. A gente começou junto ali.
o que mudou foi exatamente o acesso a mais negros às universidades de ponta, que são as universidades públicas. O seu sonho, né? Era o meu sonho, pelo menos pós-graduação eu consegui fazer. Boa. Nos cursos de graduação e pós-graduação e cursos de mestrado. A gente tem muitos profissionais negros no mestrado, no doutorado. A gente teve um boom aí hoje que representam 64% dos alunos de escola pública. Porém, é que a inclusão nas empresas não acompanhou ainda o mesmo ritmo, né? A gente não tem um aproveitamento dessas pessoas nas grandes empresas, principalmente as grandes multinacionais. Ainda tem muito preconceito, ainda tem muita gente que, para algumas vagas, não contrata quem faz mestrado. Tem algumas vagas que querem quem tem mestrado. E aí a oportunidade vai surgindo, a pessoa vai estudando, né? Então, a gente ainda precisa, assim... Outro sonho que eu tenho, outra perspectiva para os próximos anos, o programa de trainee, só para quem está cursando mestrado, doutorado, por exemplo. Tem muita coisa para ser feita ainda, né? É o início da... Essa coisa do mestrado e do doutorado também traz um outro viés meio bizarro do mundo corporativo. Quer dizer que a pessoa é muito... acadêmica, teórica, não sabe tem fazer uma cabeça científica, assim, tá voltada à ciência e não ao mundo. Não vai ser prática dentro corporativo, do mundo, né? É outra bobagem. Que são outros skills, né? Quais skills eu tenho que ter, já que eu tenho os hard, né? Então me mostra quais são os soft skills que eu preciso para fazer parte do teu negócio, né? Para fazer parte desse mundo corporativo. Só que aí é né? uma bolha, né? É uma bolha branca, hétero, cis, que dialoga muito pouco com a diversidade, com quem representa, né, as questões sociais, LGBTQIA+, nós mulheres, pessoas com deficiência, não conversa muito e eles preferem se fechar nessa bolha. Tá mudando. A gente tem um estudo da ONU, não sei se vocês viram aí nas pesquisas, que diz que vai demorar 86 anos para uma equidade de gênero no nosso país, ou seja, para a quantidade de mulheres que somos... Se a gente continuar no ritmo que a gente tá, né? Quantidade de mulheres que somos ocupando os cargos de liderança nessas 500 maiores. Mas o mais triste para mim é a questão racial. A ONU disse que vai demorar 150 anos para uma equidade racial no nosso país. Nossa. Não dá, gente. Já passou mais de 130 anos pós-abolição. Nem nossos bisnetos vão ver isso, não, se não for dá. nesse ritmo. Eu estou trabalhando muito, 12, 14 horas por dia, para fazer a inclusão acontecer. E olha, a gente faz 300 vagas por ano. E poderíamos fazer muito mais se as empresas tivessem mais consciência, sabe? Porque quanto mais a empresa contrata emprego em afro, mais aumenta o meu time, mais eu consigo fazer as vagas para o mundo corporativo. Claro. Mas ainda tem esses desafios, esses entraves. Patrícia, agora falando de Empregue Afro, atende mercado brasileiro de ponta a ponta? Como é que vocês estão concentrados aí? Sim, a gente está aqui em São Paulo. O escritório aqui na região do Jabaquara, mas com a pandemia também, né? Facilita muito, né? O online, os nossos processos seletivos são 90% online. Para alguns clientes a gente faz junto, presencial, depois da primeira etapa online, necessariamente acontece na Empregue Afro, porque eu preciso fazer a identificação das competências, a gente faz entrevista por competência e a heteroidentificação. A gente faz a validação da autodeclaração de cor e raça das pessoas. É o mesmo processo das cotas nas universidades, que também teve que ser aprimorado, porque infelizmente algumas pessoas quiseram fraudar as Abusaram, cotas. Né? Tem gente que tem dúvida se é negro ou não, porque essa questão da miscigenação no Brasil, realmente, né, quando eu falo, nossa, eu sou uma pessoa negra de pele clara, porque eu tenho uma família miscigenada, minha avó era preta, meu avô era branco, os meus pais são negros de pele clara, e eu também, os meus filhos já têm a pele mais escura, porque o pai deles é um homem preto retinto, um negro de pele escura. E a construção da identidade racial no Brasil, ela foi sendo... foi adquirindo uma consciência ao longo desses anos. Mas mesmo assim tem gente que atuou de má fé. Coloca lá que é pardo, mas na verdade é branco. Então a gente precisa fazer essa validação, a gente faz a entrevista por competências e a gente começa a ver que tem mais consciência. Tem gente que, às vezes, dentro das empresas mesmo fala, eu respondi o censo colocando cara pardo, participei dos treinamentos, entendi a questão racial e prefiro que pessoas que sejam realmente negras possam participar dessa ação. Tem gente que tem essa consciência, né? Muito menos, bacana. Mas tem. Então, assim,
tem uma perspectiva de que em 20, 30 anos a gente possa ter uma diminuição dessas desigualdades no mercado de trabalho, sabe? A gente, para nós mulheres negras é mais difícil, das executivas negras no Brasil, são 32% de mulheres brancas e 0,4% de mulheres negras, porque o machismo está muito presente. E a gente não tem estatística sobre LGBTs e nem PCDs nos cargos executivos das 500 maiores empresas do país. O que é muito triste também, porque se já nem tem estatística, não tem estudo, não dá para saber quantas pessoas chegaram lá. Embora a gente conhece uma executiva trans que está numa empresa de auditoria, um executivo com deficiência, então são poucos. Então, tem muito que mudar. Realmente a gente tem muito que fazer, mas não dá para esperar 150 anos. Não, mas isso a gente vai mudar com pessoas como você, com pessoas que estão aqui ouvindo o nosso podcast. Como vocês também. Quanto mais espaço a gente tem, mais a gente consegue alcançar. Conta com a gente, conta com o nosso canal, conta com a nossa empresa. Já deu vontade de perguntar aqui no ar. Né? O que a gente pode fazer para ajudar, né? Para fazer, porque nós não estamos né? Como é que funciona na Empregue Afro, mas é uma conversa para depois junto contigo, para saber o que a gente pode fazer. No dia a dia, nas conversas com a família, nas escolas dos sobrinhos, dos filhos, levar o tema, trazer especialistas, fazer com que a escola tenha na base a educação para a diversidade. E nas empresas onde a gente está também. A gente atende o Brasil, mas a gente atende a maioria das empresas multinacionais. As empresas nacionais não estão fazendo a discussão sobre diversidade. Tem uma ou outra aqui realmente preocupada. E por que não faz? Porque o brasileiro nega o racismo, nega a homofobia, nega o capacitismo, como se não existisse. Mas existe, a gente precisa combater. O Marcelo falou, quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais a gente identifica, mais a gente combate, mais a gente torna os nossos times fortes, representando o que é o Brasil. Não dá mais pra gente viver em bolhas, né? Perfeito. Não queremos mais. Gostinho de quero mais? Gostinho de quero mais? Sim. Se deixasse, a gente ficava aqui mais umas 3 horas. Acho que dava, né? Acho que dava. Assunto tem. Mas com certeza a gente volta. Vamos voltar. A gente vai comemorar a maioridade da Empregue Afro. Vamos. Né? Os 10 anos, os 18 e os 10. 18 da ideia, 10 da empresa. Isso a gente vai estar juntos. Muito bom. Foi muito legal te receber, Patrícia. Obrigada. Obrigado pela conversa. Muito obrigado pela conversa. Gente. Valeu, pessoal. Esse episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile.